O que você acharia se a humanidade desenvolvesse um dispositivo incrivelmente complexo com capacidades verdadeiramente astronômicas? Mergulhe nos maiores mistérios do universo. Inscreva-se no Universo de Mistérios, ative o sininho e deixe seu like. Comparada a ele, a Estrela da Morte de Star Wars seria como um brinquedo de criança. Coletar e usar toda a energia solar com a ajuda de uma esfera Dyson gigante tem sido um sonho de longa data dos escritores de ficção científica, e estamos acostumados com o fato de que isso é como uma máquina de movimento perpétuo, um estranho dispositivo fictício que nunca será construído, muito menos funcionará. Mas e se algumas civilizações avançadas não pensarem assim? Talvez, neste exato momento, engenheiros alienígenas estejam construindo suas esferas Dyson, acumulando a incrível energia estelar e, no final, usando-a para seus megaprojetos espaciais. E mais, podemos ver traços de tudo isso no céu, mesmo agora, especialmente com o novo telescópio James Webb. Então, onde os astrônomos poderiam notar esses traços claros de esferas Dyson em funcionamento entre as anomalias cósmicas? Mesmo tendo preparativos para a construção de uma esfera Dyson, são bastante desafiadores de esconder de olhos curiosos. Afinal, apenas a primeira civilização do tipo, de acordo com a escala de Kardashev, pode trabalhar neste projeto, ou seja, os seres que já dominaram todos os recursos de seu planeta e agora querem subir um degrau para obter a energia de sua estrela nativa e se tornar a segunda civilização avançada do tipo. Mas o preço desta atualização é alto. Para construir a menor esfera Dyson em nosso sistema solar, ou seja, dentro da órbita de Mercúrio e com apenas 1 metro de espessura, precisaríamos de muitos materiais de construção pesados, e eles pesam como 40 terras. Bem, para uma estrutura tão larga quanto a órbita da Terra, precisaríamos de 7 vezes mais, o que é quase a massa de Júpiter. Todo esse material bruto seria coletado por uma armada de sondas autorreplicantes que gradualmente construiriam a esfera peça por peça. Então pode ser que alguém já tenha resolvido esse problema de engenharia não muito longe da Terra. A estrela Fomalhaut está a apenas 25 anos-luz de nós. Esta gigante azul é 15 vezes mais brilhante que o Sol, e sua luz mostrou algo muito incomum. Com a ajuda do telescópio Hubble, os cientistas conseguiram fazer uma imagem óptica única de um planeta massivo na órbita distante de Fomalhaut. O primeiro cálculo mostrou que o corpo celeste Fomalhaut B é quase 2 vezes mais pesado que Júpiter, ou assim era. Os astrônomos não podiam acreditar em seus olhos. Em apenas alguns anos de observação, o planeta gigante havia evaporado. Claro que não há como isso acontecer. Então tivemos que mudar urgentemente a teoria. Supostamente não era um planeta que girava em torno de Fomalhaut, mas apenas uma enorme nuvem de poeira que, por razões desconhecidas, de repente se dissolveu. Mas nunca ocorreu a ninguém calcular que cerca de 2 massas de Júpiter é apenas a quantidade certa de matéria-prima para uma esfera Dyson em torno de uma estrela gigante como Fomalhaut. Talvez tenhamos tido a sorte de capturar o momento em que um enxame de robôs de uma civilização avançada desmantelou o planeta para materiais de construção e estava prestes a iniciar a montagem de um gerador estelar. Agora, podemos ver algo muito semelhante a este processo em outro canto do espaço. A estrela de Thebe, a quase 1500 anos-luz da Terra, se comporta de forma tão misteriosa que os astrônomos lhe deram outro apelido, Estrela WTF. À primeira vista, esta é a anã amarela mais comum, cerca de 1,5 vezes mais massiva que o nosso Sol.
Tais estrelas geralmente irradiam energia de forma muito estável e previsível, mas há um problema. Desde o início da década em 2010, o brilho da estrela de Tebe começou a diminuir repentina e fortemente até 1/4 do normal. A princípio, os astrônomos pensaram que um exoplaneta obscurecia a estrela de nós de vez em quando. No entanto, de acordo com todos os cálculos, tais corpos celestes deveriam ser 10 vezes maiores que Júpiter, ou seja, na verdade, outra estrela invisível. E então a estrela de Tebe enlouqueceu e começou a agir como uma lâmpada quebrada em seu porão. Essas flutuações de luz, irregulares e enormes, são simplesmente impossíveis do ponto de vista da física. Isso significa que a razão definitivamente não é a própria estrela. Então, o que é? Para explicar as anomalias de Tebe, os cientistas imaginaram uma nuvem de poeira assimétrica, dezenas de enxames de cometas e até mesmo um exoplaneta colidindo com um asteroide gigante assassino que o partiu. Mas cada uma dessas hipóteses também se desfez durante o próximo escurecimento da estrela de Tebe, e apenas alguns cientistas cautelosamente sugeriram que apenas uma sobreposição gradual da estrela, com segmentos de uma esfera Dyson à deriva, daria tal imagem. Parece que ela está sendo montada agora mesmo, e mesmo que a luminosidade de Tebe diminua ainda mais forte e caoticamente nos próximos anos, isso se tornará um argumento decisivo a favor do fato de que estamos observando nada mais do que um canteiro de obras de uma civilização avançada. Mas como é a aparência de um gerador estelar já concluído? Distinguir os traços do trabalho de esferas Dyson alienígenas é desafiador, mas já temos algumas pistas. Em seu lendário artigo, em 1960, o próprio autor da ideia original, o matemático Freeman Dyson, não falou sobre a construção dessas megaestruturas, pelo menos como podemos vê-las. Freeman Dyson apontou que tal objeto, ao coletar e transformar energia estelar, inevitavelmente começaria a liberar calor. Sua temperatura seria de cerca de 300 Kelvin, como uma cerveja deixada no calor. Para o espaço, isso é muito quente. Ao mesmo tempo, a esfera Dyson seria maior e mais massiva do que qualquer corpo cósmico natural com tal radiação térmica. Afinal, uma estrela inteira está dentro dela. O que Dyson não pensou foi em como o gerador estelar entregaria sua energia. Afinal, é simplesmente impossível esticar um cabo pelo espaço de uma esfera para um planeta. O projeto de energia solar espacial da NASA, desde o final dos anos 70, nos dá uma dica crucial. É basicamente uma versão muito minimalista de uma esfera Dyson. Os cientistas concluíram que precisarão de um repetidor para entregar energia espacial à Terra. Os coletores solares dispararão lasers de alta energia nele de vez em quando, e de lá, feixes de micro-ondas serão enviados para a superfície da Terra. Isso significa que uma esfera Dyson real, em funcionamento, deve irradiar em várias faixas simultaneamente, e já vimos algo semelhante. Anãs marrons são objetos misteriosos que pesam demais para serem planetas normais, mas são muito pequenas para serem estrelas. Elas têm uma massa entre 10 e 80 Júpiteres, o que suporta reações nucleares mal ardentes. Como resultado, as anãs marrons típicas emitem radiação infravermelha com temperaturas de até 1000 Kelvin. Isso é pelo menos 3 vezes mais quente do que uma esfera Dyson em funcionamento. Mas há uma exceção única. Os astrônomos tropeçaram neste objeto misterioso em dados infravermelhos antigos do Spitzer, do início da década de 2010. De acordo com eles, este ponto pouco discernível só pode ser uma anã marrom anormalmente fria com radiação infravermelha a um nível de apenas
260 kelvins. O que é ainda mais intrigante é que a massa do objeto não pôde ser estimada com precisão porque ele se desloca a 7 anos-luz e meio da Terra sozinho. Por causa disso, a verdadeira força de sua gravidade é difícil de calcular. Os astrônomos apenas assumem que o objeto tem entre 3 e 10 massas de Júpiter, mas isso é apenas porque o consideram apenas como uma anã marrom. Mas também pode ser uma estrela, uma anã vermelha, dentro de uma pequena esfera Dyson, e ela libera apenas o calor residual de trabalho para fora, exatamente como Freeman Dyson previu. Da Terra, tal esfera Dyson pareceria apenas um ponto desbotado e borrado de massa desconhecida. Até agora, a NASA encontrou apenas 24 anãs marrons realmente frias, e pode haver vários outros geradores estelares escondidos entre elas. Embora, de acordo com o próprio Freeman Dyson, mesmo uma civilização avançada dificilmente gastaria dinheiro em uma esfera completa em torno de uma estrela, eles prefeririam usar uma opção mais econômica de um enxame de sondas coletoras em órbita. E, curiosamente, eles deveriam ser mais visíveis. Um enxame Dyson, da mesma forma, irradia calor ao funcionar, mas não esconde toda a luz das estrelas de nós. Em vez disso, ele adiciona um pico anômalo ao seu espectro infravermelho. Em 2022, uma equipe de astrônomos americanos usou dados do Observatório Espacial Gaia para analisar 260 mil estrelas em nossa galáxia para tais anomalias infravermelho. O resultado excedeu todas as expectativas. Entre as estrelas estudadas, de 20 a 200 enxames de Dyson, de várias configurações, podem estar funcionando neste momento. E, embora existam explicações naturais para a maioria das anomalias, tais como nuvens de gás e poeira, não é precisamente esta a razão para examinar estrelas suspeitas utilizando o telescópio James Webb. A grande questão é que a NASA não pensa assim porque esferas e enxames de Dyson ainda são considerados fantásticos demais para existir na realidade. Se o James Webb nunca for encarregado de procurar geradores estelares alienígenas, o restante das evidências que o acompanham poderiam teoricamente confirmar as descobertas sensacionais. Por exemplo, aquelas transferências de energia de laser e micro-ondas de coletores estelares para o planeta natal de outra civilização, mas eis o problema. Esses raios se espalham tão rapidamente que são indistinguíveis do ruído de fundo, mesmo para os telescópios terrestres mais avançados. Parece que neste ponto só podemos dar de ombros e ficar desesperados. Mas sugiro que vamos mais longe do que até os cientistas mais mente aberta. Se desvendarmos o verdadeiro propósito das esferas e enxames de Dyson, descobriremos que eles já se mostraram inequivocamente. Se a humanidade construir tal gerador estelar, teremos à nossa disposição pelo menos 400 septilhões de watts de energia por milhões ou bilhões de anos. Isso é quase 60 trilhões de vezes mais do que as usinas de energia produzem hoje. Essa quantidade de energia é até demais para tarefas mundanas, como aquecer casas e carregar aparelhos. Mas qual o sentido de usá-la então? Tendo construído sua esfera ou enxame de Dyson, a civilização logo alcançará o segundo nível na escala de Kardashev, em direção ao terceiro, que é colonizar toda a galáxia para usar todos os seus recursos. Isso significa que tal civilização, mais cedo ou mais tarde, terá que resolver o problema da viagem interestelar. E é justamente a esfera ou enxame de Dyson que irá ajudá-la com isso. Há alguns anos, o telescópio espacial Hubble detectou uma anomalia sem precedentes. Algum objeto invisível passou na frente de uma estrela distante
e distorceu sua luz com o efeito de lente gravitacional, mais precisamente microlente. Afinal, o objeto acabou sendo surpreendentemente pequeno. Segundo os astrônomos, o Hubble viu um buraco negro solitário vagando pelo espaço pela primeira vez na história. Mas como acontece com uma anã marrom isolada, é impossível determinar com precisão sua massa. É de 1,5 a 7,5 sóis. Então, por enquanto, este buraco negro é oficialmente considerado não confirmado. O que isso significa que poderia ser? Seria algo completamente diferente. Afinal, uma nave com propulsão de dobra poderia produzir o mesmo efeito de microlente. Ela distorce o próprio espaço-tempo ao seu redor para acelerar a uma velocidade enorme, até a velocidade da luz. E isso não é ficção. Agora, físicos em todo o mundo estão tentando calcular os parâmetros exatos para criar e manter uma bolha de dobra. E no futuro, a NASA planeja construir um protótipo de nave baseado na melhor teoria. Mas hoje, uma coisa já está clara. A propulsão de dobra precisará de uma quantidade incrível de energia que a humanidade simplesmente não tem. O que sem dúvida seria capaz de fornecer é uma esfera ou enxame de Dyson suficientemente poderoso. A energia do gerador estelar teria que ser primeiro acumulada e só então imediatamente usada para a ignição da dobra. Não seria essa a mudança que acidentalmente vimos entre as estrelas? Então, o que poderia ser? O que você acha dessas teorias que os cientistas têm estudado? Será que não estamos prevendo algo que alguma outra civilização já tenha criado? Será que nós mesmos já desvendamos esses mistérios no futuro? E como já teríamos essa teoria, conseguimos fazer a dobra do tempo. No próximo vídeo, iremos aprofundar mais sobre essas teorias que os cientistas e astrônomos têm desenvolvido. Obrigado por embarcar nessa jornada cósmica conosco. Vocês são a supernova que alimenta nosso canal. Sua presença é como um asteroide de pura energia. Deixe seu like como um rastro de poeira espacial. Inscreva-se no canal e ative as notificações para entrar na órbita dos novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e juntos exploremos os mistérios do universo. Comentem abaixo suas dúvidas, teorias e sugestões de temas. Participem das nossas lives e façam perguntas para os nossos convidados. Juntos, vamos desvendar os segredos do cosmos. Até a próxima aventura espacial. Que a força esteja com vocês.